articulada. Quebrar um pouco as muralhas e participar um pouco mais das questões públicas do mundo privado, né? Acho que isso é muito importante. Então, a gente tem uma responsabilidade como cidadão muito grande nisso, claro, de se afastar das questões afinal, públicas. O que é né? democracia, Felipe? É participação constante na sociedade, não é só no dia a dia, não é só na hora do voto, né? Mas interessante que o ciclo virtuoso começa a aflorar de uma forma muito interessante nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, e aliás a gente precisa dar mais até, o primeiro grande exemplo que nós tivemos na política foi o Mário Covas, né? O Mário Covas aqui em São Paulo, em 1995, começou a dar um choque de gestão no Estado, herdou o Estado de São Paulo de 2 administrações desastrosas, que foi a do Fleury e do Quércia, e conseguiu restabelecer a capacidade do Estado de São Paulo de voltar a investir em programas sociais, em infraestrutura. O Covas fez isso antes da aprovação de lei de responsabilidade fiscal no Estado. Mas você sabe como ele fez, entre outras coisas, é uma coisa de dar saudade mesmo. Por exemplo, grandes obras de infraestrutura do Estado de São Paulo, já em pleno andamento, etc., ele mandou parar enquanto não se fizesse uma reavaliação do contrato. Até porque sempre tem aqueles contratos que a gente... Então, ele foi pessoalmente, ele não botou o staff, não botou equipe para fazer renegociação. Ele participou pessoalmente de sessões intermináveis de renegociação contratual, querendo entender, tintim por tintim, o que é isso aqui, por que custa tanto, vamos comparar com outros, até chegar a um parâmetro com um mínimo de objetividade nesses contratos. Não, ele teve realmente uma visão nesse sentido de resgatar a credibilidade da administração pública e, portanto, do Estado, né, claro, que é muito importante. Então, o Covas fez isso num momento muito interessante que nós estávamos acabando de vencer a guerra contra a inflação, né? Que foi, nós tínhamos o Plano Real, então aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal o ano seguinte. Isso começou vamos dizer assim, a criar novos parâmetros na administração pública. Você já não podia mais ser governador e prefeito e deixar uma grande dívida para o seu sucessor, que você poderia ter o seu mandato cassado, perder seus direitos de disputar a eleição. Isso começou a criar uma certa disciplina. Mas ainda tem gente fazendo isso, tem, Felipe. Mas olha que coisa interessante. Olha, aqui em São Paulo também nós temos vivido, hein, igual. Mas é interessante como começa a ter um ciclo virtuoso. O Covas fez isso e depois começou a espalhar isso pelo Brasil. Tivemos o Aécio em Minas, que estava fazendo uma administração interessante. Aí você teve Paulo Artung do PMDB. E agora você tem 9 governadores hoje engajados em choque de gestão do seu estado, de todos os partidos. Tem o Marcelo Deda em Sergipe, do PT. Nós temos o PSB, o Eduardo, lá em Pernambuco. Tem a Ieda Cruz, que, coitada, está numa fase complicada no Sul, mas está dando um choque herdou um Estado com 2 bilhões de reais de dívida. Hoje a dívida é 0 depois de 18 meses de gestão do Estado, orçamento equilibrado. Então, alguns políticos começaram a perceber que boa gestão dá voto. Isso é uma revolução silenciosa na mentalidade política brasileira. Porque como é que o político antigo pensa? Que as 2 moedas de voto são distribuição de emprego e distribuição de verba. Tá certo. No momento que ele descobre que uma boa gestão dá voto, isso começa a gerar uma pequena revolução no Estado. E a boa gestão, o que é a boa gestão? É você resgatar a capacidade do Estado retomar os seus investimentos. Claro. Até agora, os estados, prefeituras e governos só pagavam folha de pagamento e não tinha dinheiro para mais nada. Era um drama. Até porque ela vive ampliando, né? Porque vive ampliando. De novo, a moeda do emprego e de distribuição de verba. Claro. Isso criava um problema cada vez maior. Então, os políticos que tiveram coragem de se engajar no choque de gestão começam a ser reeleitos. E ser reeleitos aí pela obra que fizeram e não pelos favores só que distribuíram. Perfeito. Você vê hoje, por exemplo, o Jorge Gerdau está fazendo uma cruzada muito importante no nosso país, Ele né? É a pessoa pela mais excelência importante em gestão, né? Quer dizer, levando, vamos dizer, ferramentas de gestão, vamos dizer, empresarial do mundo privado para a vida pública. Exatamente. Porque, afinal de contas, o cenário muda, mas o ferramental pode ser reutilizado. Exatamente. Não, o Jorge Gerdau, com o Movimento Brasil Competitivo, sem dúvida está fazendo um trabalho extraordinário nesse choque de gestão. E o Centro de Liderança Pública que eu criei, na verdade, eu até brinquei com o Dr. Jorge Gerdau, que eu estou produzindo a futura turma dele de bons gestores, porque primeiro você precisa criar a consciência da importância da gestão. Isso. Quando você desperta essa importância da liderança
importância da gestão pública, aí esse político pode se engajar no projeto de choque de gestão do Dr. Jorge Gerdau, do movimento. E como tem a Fundação Brava também, do Beto Sucupira, existem vários projetos. O próprio professor Falcone com o INDG. Isso. Existem grandes pessoas... Tem o NAP, Núcleo de Apoio às Políticas Públicas. As políticas públicas. Então, nós temos realmente muitas pessoas engajadas nesse choque de gestão que começa a mudar o quadro de determinados municípios e estados. Isso vai ter um efeito muito benéfico no Brasil nos próximos anos. Gente, o novo Brasil precisa de gente como você. Até já.